Bom, gente, boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo, nossos encontros aqui de quinta-feira à noite. Hoje chegamos a Daniel capítulo 8. Tanto Daniel 8 quanto Daniel 9 e o 7 que nós vimos semana passada. Ele é praticamente sequencial na questão de tema e visão. Algumas pessoas dividem esses capítulos, teólogos até, o que gera muita confusão. Isolam o capítulo 9, separam a ideia do 8 e coloca somente a parte histórica no capítulo 7. Então, quando você separa esses três capítulos, você perde a essência da visão, o conteúdo da visão. E aí você abre margens para muitos tipos de interpretação. Para nós começarmos a estudarmos a palavra aqui, vamos fazer uma oração. Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite que está nos concedendo e a oportunidade que nos dá de estudarmos a tua palavra. Muito obrigado pela liberdade que temos para estudar tua palavra. Muito obrigado por nos proporcionar a tecnologia, nos dando essa possibilidade, Pai. Batiza-nos com teu Santo Espírito, purifica a nossa mente, o nosso coração, abra o nosso entendimento, a tua palavra, capacita-nos a ensinarmos outras pessoas e coloque, Pai, pessoas em nossa vida que estão clamando em conhecer a verdade. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos, Senhor. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, vamos entrar direto no texto. Você vai perceber agora que aqui continua a questão dos animais, igual ao capítulo 7, lá eram 4 animais: o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, que era diferente por conta dos 10 chifres e daquele chifre pequeno que nasceu, tomando o lugar de 3. Capítulo 8 agora vai aparecer somente 3 animais, porque Babilônia agora está fora, uma carta fora do baralho. Não que o reino estava terminando, faltaria ainda pelo menos 11 anos para o reino terminar, o reino da Babilônia, mas já era uma carta fora do baralho. Então vamos entrar no texto aqui. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então eu li dos versos 1 até o verso 8, e aqui eu vou dar uma pausa para comentar, porque a gente vai se concentrar dos versos 9 até o final do capítulo, porque vai falar do anticristo novamente aqui, apresentando mais características desse anticristo. Então veja que Daniel é levado em visão às margens do rio Ulai, na cidadela de Suzã, província de Elão. Província é como se fosse o estado da cidade, é como se fosse um município ali. Então Daniel está sendo levado em visão para o palácio de inverno do Império Medo-Persa. E ali ele vê
justamente o carneiro que se levanta, que é o Império Medo-Persa, e o bode que vem velozmente do ocidente, sem tocar o chão, com um chifre notável entre os olhos, para atacar o Império Medo-Persa, é o Império Grego. Essas coisas a gente não inventa na nossa cabeça, tá? Porque está aqui, ó, verso 20 e 21. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O terceiro quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Eu me lembro que no ano de 2002, eu estava começando a conhecer a igreja, entrando na igreja, já estudando essa profecia aqui. Eu me lembro quando o Edir Macedo, pastor líder da Igreja Universal do Reino de Deus, fez um sermão sobre Daniel capítulo 8. E como eu estava ali no idos do ano 2002 para 2003, ele pregando sobre Daniel capítulo 8, ele interpretou o capítulo como se fosse o ataque às torres gêmeas que caíram. E ele usou esse verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos, dirigia o seu carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Então ele interpretou, né, o rio aqui como o rio Hudson, ali de Nova York, o bode como um avião que atacou as torres gêmeas, os 2 chifres, e derrubou por terra. Eu me lembro que eu já estava, antes de eu me batizar, eu já estava dando estudo bíblico para uma pessoa, conversando com ela, testemunhando, e aí essa pessoa era ligada à Igreja Universal, e ela comentou: olha, o Edir Macedo fez um sermão falando da queda das Torres Gêmeas e tal. Eu pesquisei na época na internet, encontrei o sermão, não sei se tem hoje em dia esse sermão, e aí eu mostrei para a pessoa, falei assim: olha, a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Se você continuar lendo o próprio capítulo, no capítulo vai falar o que significa. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. O terceiro quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a ele, a que ele tinha. Então, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, que eram os generais de Alexandre o Grande, tomaram o reino de Alexandre o Grande e repartiram entre si. Por quê? Porque Alexandre o Grande, ele de 22 anos de idade aos 32 anos de idade, ele conquistou todo o Império Ocidental ali e Oriental, chegando, algumas pessoas dizem que ele chegou até a Índia. Com apenas 32 anos de idade, na volta desse avanço que ele teve no Império Helenístico, ele para na Babilônia e decide morar ali na Babilônia pela beleza do local. Ele pega a febre tifoide, que é uma febre que ela tranca as vias respiratórias e a pessoa morre. Hoje há tratamento, mas na época dele não havia. Ele pega a febre tifoide e possivelmente esse foi o motivo dele ter morrido. Então os 4 generais, porque ele não deixou nenhum herdeiro, morreu jovem, os 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, eles dividiram o império entre si. Lisímaco, ele morre, ele é atacado por um dos generais ali, possivelmente Seleuco, se não me falha a memória. E aí Seleuco, ele agrega o território de Lisímaco, que ficava ao norte de Israel. Ptolomeu, ele fica com o reino Ptolomaico, que ficaria ali com sede no Egito, norte da África. E Cassandro, ele fica mais para o ocidente aqui e que vai ser o futuro, o embrião aí do Império Romano, do que viria a ser
ser o futuro Império Romano. Os Seleucidas, ao norte de Israel, e Ptolomeu, ou dinastia Ptolomaica, ao sul de Israel, eles viviam em conflitos um com o outro. E o que que acontece? Israel, ele ficava bem no centro ali, como fica, né? No centro do mundo hoje. A gente está acostumado com o desenho Mapa Mundi com a Europa no centro, mas no fundo, o Oriente Médio é o centro do mundo ali, né? E aí, então, quando os Seleucidas atacavam os Ptolomaicos e vice-versa, Israel sofria muito. Em momentos, Israel estava dominado pelo Império Seleucida, em momentos, Jerusalém, o povo de Israel, o povo de Deus, estava escravo, dominado pelo Império Ptolomaico. E ficava, então, momentos na mão de um, momentos na mão de outro, e eles sofriam demais. E aí você vê o verso 23 dando esse detalhe profético, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem. Daniel capítulo 8, verso 23. Quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura especialista em intrigas. Então, esse rei de feroz catadura, especialista em intriga, é o anticristo que surge dentro do Império Romano e os prevaricadores acabam, por quê? Porque o Império Romano ele expandiu a ideia da Pax Romana, dominando todo o território do Império Medo-Persa e do Império Helenístico. Ele acaba dominando tudo, instituindo a Pax Romana, e aí o povo de Deus, os judeus ali, tiveram certa paz. Que é nesse contexto que Jesus nasce, dando a possibilidade, até, né, chegando à plenitude dos tempos, Jesus nasce, e aí então o Evangelho tem a oportunidade de se esparramar de maneira rápida, justamente por causa da infraestrutura que o Império Romano e a Pax Romana trouxe. Quando eu falo Pax Romana, é no sentido político, não no sentido que havia paz, mas no sentido político, como se fosse uma União Europeia hoje, vamos dizer assim, né? Tinham vários reis e que se submetiam à administração do Império Romano. Isso gerava um acordo político ali, onde tinha estradas reais, então a locomoção era melhor do que você ficar enfrentando vários territórios, várias fronteiras com vários reis ali, sendo difícil viajar. Então, da mesma maneira que tem a facilidade do cidadão europeu hoje transitar pelas fronteiras dos países com o passaporte europeu, quando do Império Romano também tinha essa facilidade. E isso foi um ponto favorável para o espalhamento, né, do Evangelho naquela época. Então, note que a Bíblia, eu estou dando essa interpretação aqui detalhada da questão da história, porque a Bíblia, ela interpreta a si mesmo. Voltando lá no Edir Macedo, né? Ele leu somente os primeiros versos do capítulo 8 e acabou então fazendo uma inferência à queda das Torres Gêmeas, o que não tem nada a ver com a Bíblia. E por que que ele caiu nesse erro? Justamente porque ele parou no começo do texto. Se ele tivesse lido o capítulo inteiro, e se ele tivesse até incentivado as pessoas a lerem o capítulo 8 de Daniel, naquele sermão que ele fez lá no ano de 2002, final de 2002, início de 2003, as pessoas iam perceber que a interpretação estava errada. A gente tem que tomar muito cuidado quando estudamos a Bíblia, de não causarmos um problema chamado anacronismo, que eu já comentei nos nossos encontros aqui, que é você pegar os dias atuais e querer colocar dentro da profecia, mas não partindo da profecia para os dias atuais, mas dos dias atuais para a profecia. Isso é um perigo, isso aí chama anacronismo. Você pegar acontecimento histórico atual e querer dar um jeito de colocar ele dentro da profecia bíblica. O caminho é sempre da Bíblia para os nossos dias e não dos nossos dias para a Bíblia. A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, essa parte histórica, volto a dizer, relembrando antigos encontros nossos aqui. Por que que Deus detalhou a história para Daniel? Deus detalhou a história para Daniel não porque esperava que nós fôssemos, e assim Daniel, historiadores, exímios historiadores. A ideia aqui do livro de Daniel
é que Deus está revelando o grande conflito entre o bem e o mal, entre Jesus Cristo versus Satanás, e que, porque essa guerra ela é não visível para nós, ela está velada. Deus apresenta argumentos do mundo histórico, do mundo material, do mundo secular. Ele apresenta e revela e desvela as profecias do mundo secular para que entendamos que existe um grande conflito qual nós não enxergamos, mas nós estamos envolvidos entre o poder de Deus, seus anjos, a própria pessoa dele e Satanás, os demônios e as instituições que ele estabeleceu para perseguir o povo de Deus. Então é essa a ideia, não que nós devamos ser exímios historiadores, mas ele apresenta o desenrolar da história, mostrando um horizonte muito mais amplo, que é o grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E aí entramos e vamos nos demorar um pouco mais a partir do verso 9, que vai falar do anticristo novamente, que é aqui a parte 2, praticamente, daquele encontro que a gente teve semana passada, que vai continuar, então, descrevendo as características do anticristo. Então, capítulo 7, a partir do verso 19, onde vai descrever o quarto animal, que fala: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, olha o grande conflito aí, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, Deus Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então veja, desde o Império Romano, que surge o anticristo, por ocasião do Império Romano, em meados do Império Romano, meados para o fim, começa a se levantar o anticristo, que começa a fazer guerra contra os filhos de Deus e contra o próprio Deus, e ele vai então até para frente dos nossos dias, porque quem vai fazer a justiça é Deus Pai com o retorno de Jesus Cristo. Então, cuidado, o anticristo, ele não vai vir pro futuro, como eu vejo vários vídeos e várias pessoas comentando. O anticristo ele já está operando desde o Império Romano. Até quando que ele vai operar? Até o tempo do fim, quando Jesus Cristo voltar e ele será então condenado e destruído. Então o anticristo já está, não vai aparecer. Ele já está operando. E ele opera o quê? Ele opera quando fala o seguinte aqui, em Daniel capítulo 7, verso 25. Ele profere palavras contra o Altíssimo, ele magoa, persegue, mata os santos do Altíssimo, ele cuida em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Então, essa frase ela é construída, você percebe que ela é gradativa. Ela não é uma interrupção abrupta das obras do anticristo. Então, tira o domínio, já aconteceu. Para o destruir, ainda não. Consumir até o fim, muito menos, porque isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. E agora, entre o capítulo 8, dando mais detalhes a respeito do anticristo. Por exemplo, como assim ele magoou os santos do Altíssimo? Ou seja, ele tem poder para fazer tanto mal contra o povo de Deus. Por que que ele tem tanto poder? No capítulo 8 vai falar o porquê que ele tem tanto poder. Veja só o verso 24 do capítulo 8 até o final do capítulo. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Então eu vou ler o 23 também para contextualizar aqui. Depois, então, do Império Greco, depois do Império Helenístico, quando Alexandre o Grande morre, e depois vem os 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, lembrando que Lisímaco logo morreu, Seleuco aglutinou o território, e aí
Depois desses generais, vem então o Império Romano e o anticristo ele surge dentro do Império Romano e está até os nossos dias. Então fala, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Ele é diferente porque ele é especialista na palavra, ele promove a mentira, ele deita a verdade por terra. Ele faz prosperar o engano. E aí, então, continua dizendo aqui: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Então, no verso 24, preste atenção que o anticristo não é Satanás. Quando eu dou estudo bíblico, muitas e muitas pessoas, eles confundem Satanás com o anticristo. O anticristo não é Satanás. Satanás está por trás do anticristo e está dando poder para ele agir. Então, o anticristo age sob o poder e direcionamento de Satanás. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá, destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, ele se levanta contra Jesus Cristo, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Lembra que eu falei para vocês no nosso último encontro de um desafio para você ler o capítulo 2, ler o capítulo 7 e agora eu falo para você ler o capítulo 8 e encontrar palavras em paralelo que Daniel, sob inspiração do Espírito Santo, usa para amarrar a ideia, criar um link, que uma palavra leva a outro capítulo para amarrar o entendimento, expandindo o entendimento do jeito que a visão está fazendo aqui. Por exemplo, aqui, ó, ele se levanta contra o príncipe dos príncipes e ele é quebrado sem esforço de mãos humanas. Se você for para Daniel, capítulo 2, verso 45, diz o seguinte aqui, ó: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então veja, sem esforço de mãos humanas, o anticristo será derrotado, será destruído. Isso nos remete, por causa de Daniel capítulo 2, até a volta de Jesus Cristo, que é a pedra, que é a rocha, que volta e esmiuça, quebra tudo, se transformando numa grande montanha. Então, o anticristo ele surge do Império Romano e age até os nossos dias. Por que que não pode ser Antíoco Epifânio? E esse ponto aqui é importante porque eu acredito que 90%, estou chutando aqui porque eu não sei essa estatística oficialmente, mas eu acredito que em torno de 90% dos evangélicos, eles interpretam esse chifre pequeno de Daniel capítulo 8 como Antíoco Epifânio. Por que que não pode ser Antíoco Epifânio? Porque o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, no verso 15, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Olha só, Mateus capítulo 24 é um sermão profético que Jesus pregou antes da crucifixão dele, da morte dele, do sacrifício dele, e ele está então fazendo um sermão profético com relação ao futuro. Se em Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus coloca o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ele coloca para uma ação futura, não tem como ser o chifre pequeno de Daniel 8 e o 9 é uma continuação da interpretação do 8, o abominável da desolação está no capítulo 9. Não tem como ser Antíoco Epifânio, porque foi um evento no passado. E Jesus está colocando o abominável da desolação no futuro. O abominável da desolação, no caso aí, segundo o próprio Evangelho de Lucas, o abominável da desolação nada mais é de que quando o Império Romano, no ano de 70 depois de Cristo, destruiu o Templo de Jerusalém. O abominável da desolação, portanto,
é o Império Romano, onde o Marechal Tito, sob ordem de Vespasiano, ele destruiu o templo de Herodes, no ano de 70. Então não é Antíoco Epifânio. E esse é um erro que foi perpetrado por jesuítas no momento da Contra-Reforma, ali em meados do século XVIII, século XIX, e os jesuítas perpetraram essa interpretação de Antíoco Epifânio que 90% dos evangélicos seguem, justamente para que calasse a verdadeira interpretação de quem é o anticristo. E como eu disse desde o nosso encontro na semana passada, o anticristo é o papado. A Igreja Católica Apostólica Romana é a continuidade do Império Romano, que é chamado de abominável da desolação, que detém o poder civil, político, Estado do Vaticano, com poder religioso, que é o papado. Então, o Estado do Vaticano, ele sustenta o papado, que é o poder, que é o anticristo. Veja só, por exemplo, que aqui vai falando, né, no capítulo 8, diz assim, ó, de um dos chifres, essa tradução tem... há uma polêmica nessa tradução, tá? Verso 8, o bode se engrandeceu, capítulo 8, verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. A gente viu que, de acordo ao verso 21 do mesmo capítulo, então Alexandre o Grande é o chifre do bode, o bode é o império helenístico. Na força de Alexandre o Grande, ele caiu. Ele morreu sem deixar herdeiro. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres, tem um problema nessa tradução, porque não é de um dos chifres, mas de um dos ventos, por conta de vento ser feminino e chifre masculino no hebraico, e aqui é no feminino. Então, de um dos ventos, norte, sul, leste, oeste, aqui não está enfatizando o poder ainda, o chifre, mas enfatizando que ele vem de um dos 4 cantos da terra. De um dos chifres, de um dos ventos, melhor, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Note que o carneiro e o bode, eles fazem uma guerra horizontal entre eles, territorial. Esse aqui, chifre pequeno, ele já começa a fazer uma guerra diferente. Além dele fazer uma guerra territorial, horizontal, ele começa a verticalizar a guerra e ele começa a espiritualizar a guerra porque ele vai em direção à terra gloriosa. E aqui ele sai do Ocidente, porque vem de Roma. Ele fala, e aí ele começa a verticalizar literalmente a guerra, porque ele vai, sob o poder de Satanás, atacar até os anjos do céu, tá? Cresceu-se até atingir o exército dos céus. A alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, até Jesus Cristo. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa é a explicação das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado vai ser explicado no capítulo 9. Veja, vamos conversar um pouquinho agora a respeito de como Deus, desde 1844, que é o final das 2.300 tardes e manhãs, que veremos na próxima quinta-feira, como é que Deus, desde o século XIX, meados do século XIX, 1844, ele vem revelando e expondo o anticristo, que é o papado, sobre o poder fundamentado sobre a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. Veja, quando ele fala que ele se engrandeceu até o príncipe do exército, apesar da Igreja Católica Apostólica Romana
se abrogar como uma igreja cristã, ela não é uma igreja cristã. E os argumentos aqui eu vou apresentar devagarinho essa semana, essa noite aqui, hoje, e também a próxima semana. Então, vamos lá. Quando diz assim, que ela se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário. Então, está explicando como é que ela se engrandeceu. Em que sentido que ela engrandece ao ponto de atacar Jesus Cristo? Ela tira o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, o que que acontece? O santuário, e aí a gente tem que lembrar lá do santuário mosaico, lá do deserto, para entender que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O sacrifício de Jesus Cristo é que nos possibilita a adentrarmos em santidade, sermos transformados por Deus, pelo Espírito Santo, onde Ele imprime as leis dele em nosso coração e em nossa mente. Hebreus capítulo 8, verso 10. Ok. Quando você pega a teologia católica, o que ela ensina é que nós não adentramos ao Santíssimo. Nós não podemos adentrar ao Santíssimo porque a graça não é derramada sobre nós. A graça, eu já comentei isso aqui num outro encontro, quando eu falei da função ex cátedra. A graça não é derramada sobre nós. A graça é derramada sobre a cidade de Deus, que é a igreja. Isso é teologia de Santo Agostinho. Então ele escreveu que tem a cidade dos homens e a cidade de Deus. Deus derrama graça sobre a cidade de Deus, que é a igreja, e a igreja ministra a graça de Deus para a cidade dos homens. Então veja, quando você faz isso, você interrompe o acesso direto entre Deus e a humanidade, onde a própria Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo a criação. Deus não estava na igreja reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então não tem um intermediador, Deus, igreja e humanidade. Tem Deus e a humanidade, que é interligada através da encarnação e ministério de Jesus Cristo, onde ele é o sumo sacerdote no santuário celestial, Hebreus capítulo 9. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela instituiu um sistema de adoração teológico que nada mais é do que o paganismo greco-romano e até medo-persa babilônico, onde eles colocavam o sumo sacerdote como intermediadores entre Deus e a humanidade. Fato é, e a gente não pode negar, que o sistema mosaico apresentado no deserto, através dos sacrifícios de bodes, de ovelhas, de gado como um todo, e quem não tinha dinheiro, de pássaros e até de farinha, todo esse sistema era sim baseado em um sistema sacerdotal de intercessão entre Deus, os sacerdotes ali, e a humanidade, povo de Deus que recebia a graça ali. Só que, por que que nós falamos que é o anticristo? Porque vai tomar o lugar de Cristo e vai fazer as pessoas travarem, se estabelecerem, estacionarem nesse sistema, onde os sacerdotes continuam sendo intercessor. Só que o livro de Hebreus e também o próprio João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o livro de Deus, o livro de Hebreus, fala que não há nenhum outro nome debaixo do sol, o qual nós somos salvos. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso substituto, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você crê em um sacerdócio que te representa diante de Deus, e olha, que eu faço um alerta a você, porque tem muitos adventistas do sétimo dia que possuem enraizado na cabeça deles essa ideia de um intercessor, de um intermediador entre ele e Deus. Veja, não há intermediador entre nós e Deus a não ser Jesus Cristo, que foi o único e é o único intercessor, intermediador, sumo sacerdote no santuário celestial.
Então eles pegam com a função ex cátedra, eles colocam que a graça é manifestada para a igreja na pessoa do Papa. O Papa, então, derrama as bênçãos dele, da cidade ali do Vaticano, para o mundo. Veja, isso é uma abominação. Isso é a essência do anticristo, que é quando você pega toda a infraestrutura de Estado do Vaticano, que é representado pela figura papal, e pega a verdade e joga por terra, pega o santuário de Deus e tira o sacrifício diário. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é substituído pela intercessão do Panteão dos Santos, e essa semana o Francisco canonizou mais 14 santos. Então veja, aí eles falam assim: não, nós não adoramos santos, nós veneramos, são pessoas que nos inspiram. Mentira isso aí. Isso aí eles falam para tentar convencer eles mesmos dos erros, porque eles acreditam sim na intercessão de santos. Eles rezam 10 Ave-Marias no terço e um Pai Nosso. Então, a mistura é essa proporção. É 90% mentira, 10% verdade. Porque senão não se sustenta, né? E nem com esses 10% da verdade não consegue se sustentar. Então, são 10 Ave-Marias para um Pai Nosso. E está no próprio terço deles, escancarado. Então, veja, o espírito do anticristo é substituir Cristo, é tirar o sacrifício diário, onde as pessoas passam a pedir intercessão de santos, e aí a Maria, ela vai se metamorfoseando, ela vai se transfigurando dependendo da cultura. Veja, da onde que saiu a adoração a Maria? É só pesquisar, que eu já falei em outros encontros, a deusa Cibele. A deusa Cibele do Império Romano é a origem da mariolatria que se desenvolveu na Idade Média. Então se estabelece esse tipo de adoração da deusa Cibele em substituição à intercessão de Cristo. Algumas pessoas chegam até a falar que, olha, é irresistível ao Pai. Por isso que precisamos de Maria. Porque Maria é a mãe. E mãe é boa. Mãe é aquela que ama. Então, quanto mais se defende dentro da mariolatria, quanto mais se defende a figura da Maria, ao mesmo tempo se transtorna e muda o caráter de Deus. E as pessoas que falam, veja, gente, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente ensina essas coisas e falam, porque as pessoas que falam dessa maneira, elas nem ouvem o que elas estão dizendo. Quando as pessoas falam que eu preciso da mãe de Deus, que tem até o filme, né, que fizeram aqui no Brasil e tal, que isso é outro absurdo, porque Maria não é mãe de Deus, não tem como ser mãe de Deus, né? Aí vai longe o negócio, né? Aí o pessoal começa a falar de Zeus, de Cronos, Zeus. Você percebe que toda a teologia que eles falam que é a igreja cristã, no fundo, é uma igreja pagã, de origem greco-romana. Então, eles falam que precisamos da intercessão da mãe, porque a mãe, por ser mãe, é mais simpática aos seus filhos. Ela é mais inclinada a atender às petições dos filhos por ser mãe. O que eles não enxergam, o que realmente é velado, é incrível isso, é que quando eles falam isso, eles não entendem que eles estão diminuindo a própria figura de Deus, a própria pessoa de Deus, onde é um Deus que ele é um Deus mal-humorado, que ele precisa de uma intercessão de uma mulher que é mãe dele para que as coisas aconteçam. Isso é abominável da desolação, isso é uma abominação. Então começa a função ex cátedra, ela tem por objetivo destruir o santuário de Deus e jogar a verdade por terra. Tira o sacrifício diário, porque uma vez que eu tenho que fazer a confissão auricular, uma vez que eu tenho que rezar 10 Ave-Marias e um Pai Nosso, uma vez que eu tenho que passar pelos sacramentos, que é batismo, eucaristia, crisma, casamento, ministérios, aí vai lá até a extrema unção, penitências, né? E até a extrema unção, que são 7 sacramentos. Passando por esses sacramentos, eu tiro o sacrifício diário. Então eu não preciso mais do sacrifício de Cristo. Eu passo por esses sacramentos, e esses sacramentos, eles são o substitutivo para eu viver, para eu me salvar. Aí vai ter católico que vai argumentar que não. Os sacramentos têm validade porque o sacrifício de Cristo aconteceu
aconteceu. Eu só passo pelos sacramentos, mas se Cristo não tivesse morrido, os sacramentos não teriam validade. Eles falam, só que não é isso que a teologia fala. A teologia deixa Cristo num cantinho, coloca aí, joga ele por terra, tira o sacrifício diário e fala sim, está no site do Vaticano, na catequese, que você passando pelos 7 sacramentos que a igreja ministra, você está salvo. E tem missa de 7º dia, missa de 30 dias, tal, que aí é a oração pelos mortos. Então veja, tudo isso, da onde que veio? Tudo isso aí veio. Veja que o animal descrito aqui em Daniel, na profecia, ele diz assim, ó, que esse animal, capítulo 7, verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Então, o que acontece? Veja, dentes de ferro é o ferro à perna lá do Império Romano. Unhas de bronze é do Império Greco, greco-romano. Então, nós temos aqui em São Paulo, e em algumas outras cidades do Brasil já vi também, o bairro Campos Elíseos. Campos Elíseos, na cultura greca, é o paraíso. O inferno é o Tártaro. E Hades é o local para onde todo mundo vai, quer seja bom, quer seja mal. Isso eu estou explicando não a Bíblia, tá? Estou falando da cultura pagã greco-romana. Então, quando a pessoa morria, qual que era a ideia dos pagãos lá? A pessoa morria, ela ia para o Hades, que era o local onde o rei do inferno, Hades, ele toma conta de tudo. Então, o inferno é o local dos mortos. Ali, o Hades, então, recebia essas almas, e aí ele tomava decisão quem ia para o Campos Elíseos, que é o paraíso, e quem ia para o Tártaro, que é o inferno eterno, de fogo que queimava. E Dante fala do 7, né? 7 céus, 7 infernos, tal, que aí ele vai trabalhar essa ideia e rebuscar mais ainda. Então, o inferno pior é o inferno gelado, não o inferno quente. A Igreja Católica pega isso, a Igreja Católica Apostólica Romana pega isso e desenvolve dentro da teologia para criar uma similaridade ao conceito pagão. Eles colocam a questão do purgatório, onde as pessoas vão, e ali no purgatório ela tem então um destino para ir para o céu ou para o inferno. Isso não é cultura bíblica, isso é cultura pagã. A Igreja Católica estabelece o nascimento de Cristo no solstício de inverno, 25 de dezembro, que é herdado da questão da adoração ao Deus Sol. A Igreja Católica coloca a guarda do domingo, sendo que a Bíblia manda guardar o sábado. Eles são contra a lei de Deus e muda os tempos. Então eles mudam todo o calendário bíblico, estabelece o calendário de todos os santos, como até hoje aqui no Brasil, e aí eles pegam e, mudando esse calendário, eles mudam a lei, as celebrações bíblicas e estabelece o calendário deles pagão, onde o carnaval está dentro do calendário cristão. Uma abominação isso. A festa da carne, depois vem a quarta-feira de cinzas, para depois contar até a Páscoa. Isso é deusa Cibele total. Se você digitar no Google e pesquisar sobre cibelianismo, como é que os romanos adoravam a deusa Cibele, é exatamente dessa maneira. Então, o anticristo, ele não batalha só na questão bíblica. O anticristo, ele trabalha na questão de mudar toda a sua cultura e todo o modo como que você pensa, para apagar, na verdade, Jesus Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial e a intercessão dele, onde a salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele destrói toda a cultura bíblica. Entenda que o trabalho do anticristo, ele é complexo. Eu falo uma coisa a vocês. Eu conheci uma pessoa da Igreja Católica Apostólica Romana que ele tinha por objetivo trazer de volta. Conheci duas pessoas, tá? Uma focada só em jovens e outra focada em adultos, que tinha por objetivo tirar as pessoas do Adventismo do sétimo dia para trazer de volta para a Igreja Católica Apostólica Romana. O que a Igreja Católica Apostólica Romana, na sua teologia, não nega é que ela é uma teologia onde ela não se utiliza somente da Bíblia. Por isso que tudo que eu falo aqui, um católico, ele enxerga como, e ele entende como abominação que eu estou falando aqui,
Por quê? Porque todos os argumentos que eles se utilizam, eles vão se utilizar baseados nas epístolas papais e nos documentos dos pais da igreja. Então eles vão pegando tudo que foi construído ao longo dos milênios, ali, 1260 anos, né, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, eles vão pegando toda essa gama de documentação que foi construída por esses teólogos ali na Idade Média para validar o ponto de vista teológico deles. Mas a questão de Lutero, que foi quando começou, até antes de Lutero, né? John Wycliffe é a estrela da manhã da Reforma, né? Século XIII. Então, John Wycliffe, ele já começa a traduzir a Bíblia, ele sendo padre também, e começa a questionar todo esse discurso filosófico, que não dá nem para falar que é teológico, viu? É um discurso filosófico que se utiliza da teologia e da Bíblia para falar aquilo que eles construíram ao longo dos séculos. E aí o que acontece? As pessoas hoje, eles começam agora se utilizar de eufemismo. Por exemplo, eles tiraram o terceiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E aí eles falam o quê? O Vaticano diz que não pode ter mais imagem de escultura nas igrejas. Isso é uma ordem do Vaticano. Ah, mas e no Brasil? Como é que a gente vai fazer? Ah, no Brasil, o catolicismo brasileiro é diferente dos outros catolicismos, porque aqui é muito enraizada a questão da imagem. Então, na América Latina, deixa, porque não só no Brasil, mas os latino-americanos, eles são muito ligados à imagem. E se você entrar numa igreja católica americana, por exemplo, a sensação que você tem é que você está entrando dentro de uma igreja evangélica. Pouquíssimas imagens. Então, veja, que é uma igreja que passa por um processo de metamorfose. Por quê? Porque no fundo, ela não está preocupada em pregar a verdade, ela está preocupada em dominar a consciência das pessoas. E se para o latino-americano tá tudo certo ter imagem, para o católico norte-americano que vem de berço, raiz protestante, então nós tiramos a imagem, e aqui na Europa, alguns locais vai ter imagem, outros não vai ter imagem. Então, essa metamorfose, quando eu chego na China, eu faço acordos políticos para que o governo chinês permita que a igreja exista. Então, eu tenho uma igreja que é uma metamorfose, que é uma quimera. Por isso que Daniel, quimera é um animal lá da cultura grega, que é um animal que ele é uma mistura de animais. Por isso que Daniel é praticamente uma quimera aqui, porque ele não consegue descrever esse animal. Ele fala, olha, esse animal é terrível, espantoso, ele tem é, dentes de bronze, ele tem 10 chifres. Ele não consegue descrever esse animal porque é um animal que não existe. Então, o anticristo, ele sempre vai servir a todos os gostos, culturas e valores e crenças ao gosto do cliente. Então, como o discurso é com o objetivo de destruir a verdade, de prosperar o engano, então ele vai fazer uma religião à la carte, aonde vai aceitar o ateu, aceitar o homossexual e falar que todos vão para o céu. Digita no Google aí e vê se o Papa já não falou essa frase. Que ateu, homossexual vai para o céu. Só que isso ele fala em público, mas entre eles, lá nas reuniões, ele fala, não, não vai. Então, é especialista em intriga, astuto nas suas palavras, faz prosperar o engano, e aí o que ele faz? E como é que ele consegue destruir? O que ele mais consegue destruir, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Verso 25. E aí a pergunta é se você está preocupado. Qual é o nível de preocupação que você vive? Porque algumas pessoas dizem por aí, ah, pastor, você está exagerando. A gente já passou dessa época. Já foi a reforma protestante, o protesto já acabou. Hoje nós estamos caminhando agora para uma unidade, para uma pacificação, para um entendimento. Ou seja, estamos caminhando para um momento de despreocupação. Logo, ele vai conseguir destruir uma multidão de pessoas. A Igreja Católica Apostólica Romana, portanto, encabeçada pelo papado, e eu uso aqui o termo sempre papado, porque
independentemente de quem está lá no trono, é o papado, a Igreja Católica Apostólica Romana, com a sua infraestrutura de Estado e de instituição religiosa, encabeçada pelo papado, é a única que se apresenta nas características reveladas na profecia de Daniel. O primeiro que falou isso foi um padre do século XII, está na ponta da minha língua aqui o nome dele, já já eu lembro, ou talvez não. Depois, Wycliffe, Thomas Cranmer na Inglaterra, João Hus, Calvino, Zwinglio, Martinho Lutero, e grandes reformadores e pregadores já identificavam a Igreja Católica Apostólica Romana como o anticristo, como a estrutura do anticristo e o papado como o anticristo. Eles vão ir até o final, até Jesus Cristo voltar. Mas quando Jesus Cristo voltar, eles receberão aquilo que eles semearam. Eles semearam a mentira, o engano, a violência, morte, Santa Inquisição na Idade Média. Tribunal do Santo Ofício, atualmente, mudaram o nome para tentar apagar da memória, né, dos registros históricos. Hoje é chamado Tribunal do Santo Ofício, mas é a antiga Tribunal da Santa Inquisição, que matou aí 30 milhões de pessoas. O primeiro ato do Francisco, do Jorge Bergoglio, foi entrar numa igreja dos valdenses na Itália e pedir perdão pela Inquisição Católica, onde foram dizimados, destruídos, homens, mulheres, crianças, os valdenses que defendiam a liberdade de culto, defendiam a Bíblia como única regra de fé. Mas não foram só os valdenses. Na Irlanda foi dizimado todo aquele povo. A Ucrânia, que é terreno de guerra hoje, viu, é onde os protestantes se refugiaram ali, se esconderam ali nessa região da Ucrânia, atual Ucrânia, que foi perseguida pela Igreja Católica até ali, saíram. Teve dois grupos, né? Os grupos que foram até a Ucrânia se esconder, os valdenses, um outro grupo que se esconderam ali nas montanhas da Itália, divisa com a Suíça, e um outro grupo conseguiu, possivelmente o grupo que tinha mais dinheiro, né? Conseguiram entrar nos barcos e vieram fugidos para as Américas. Aqui é o motivo da colonização, como eu já comentei em outros encontros, tá? Então, esse é o poder que se apresenta em Daniel capítulo 8. O anticristo ele vem sendo revelado de maneira clara de 1844 para cá. E por quê? Porque chegamos no tempo do fim, já vivemos pós 1844, já vivemos pós 2.300 tardes manhãs, que vai ser o estudo da próxima semana. E foi a partir de 1844 que grande luz foi derramada sobre a Terra e as pessoas tomaram consciência do que é esse poder, do que ele faz. E há ainda uma reforma, a reforma protestante ainda não terminou. Há muita obra a ser feita de reforma ainda. Nós temos que nos desvencilhar do calendário de todos os santos. Nós temos que nos desvencilhar dos pensamentos de sacramento e de salvação por obras. Nós temos que nos desvencilhar da intercessão sacerdotal, ou seja, que a oração do irmão vale menos do que a oração do pastor, que a visita de um irmão vale menos, tem menos autoridade do que a visita de um pastor. E as igrejas pentecostais, atualmente, neopentecostais, os evangélicos, menos, mas os pentecostais mais, eles seguem a imagem e semelhança do Vaticano, com as suas águas abençoadas, com a rosa, não sei o que lá, com o travesseirinho, são os relicários lá da Idade Média, foi mudado. Então, esse modo pentecostal e neopentecostal de se pregar é, na verdade, uma continuidade do que aconteceu lá na Idade Média, onde o Vaticano fazia as romarias e os relicários lá no Vaticano, e as pessoas se ajoelhavam, as pessoas adoravam ali os relicários do Vaticano, que existe até hoje, esses relicários aí. A Igreja Pentecostal, ela apresenta o mesmo discurso. Lá eles se utilizavam do medo do inferno, o Tribunal da Santa Inquisição. O pentecostal dá uma super ênfase
na questão de demônios, de possessão, de inferno, de morte e tal, a mesma ideia, o mesmo pensamento. A reforma protestante ainda não acabou. Ainda precisamos trabalhar e conscientizar as pessoas que a reforma tem que acontecer. As pessoas, então, deixaram de adorar santos, os pentecostais e neopentecostais pregam, mas eles passam a adorar relicários. Relicários do lenço do pastor, da vassoura santa, da água, do sal, de não sei o quê. Então se utilizam da mesma coisa. Continua se utilizando dos mesmos calendários, da mesma cultura. A reforma não terminou. A verdade continua sendo jogada por terra, a lei de Deus continua sendo mudada e atacada, o sacrifício diário continua sendo jogado de lado, porque no pentecostalismo se torna santo aquele que é batizado em línguas. Ou seja, o próprio batismo de línguas acaba sendo como se fosse um sacramento dentro do meio evangélico. Se eles criticam tanto a adoração de imagem e escultura e pouquíssimos que estudam criticam os sacramentos da Igreja Católica como meio de salvação, e o batismo de línguas, que é um meio de prova de presença do Espírito Santo e de santificação de unção. É um sacramento dentro da Igreja Evangélica, como se fosse a Eucaristia pro evangélico. Então perceba que são pontos de similaridade que levam as pessoas ao engano. E aqui eu até acabei indo além, né? Porque eu acabei explicando até Apocalipse capítulo 13, de 11 em diante. Tem pessoas que não conseguem desenvolver e se sentem com medo e rejeitadas por não falarem línguas. E olha, não são poucas, viu? Que eu já encontrei na minha vida aí. Então, gente,